Sílvia, muito obrigada por estares aqui. 21 dias. É tão pouco tempo e ainda assim mudou tanto. Estou muito feliz por estares aqui comigo e aceitares partilhar um bocadinho da tua história para inspirar muitas mulheres. Obrigada e muito obrigada também pelo convite para partilhar, porque acho que sim, é bastante motivante poder partilhar os resultados positivos com outras pessoas. Muito bom. Então, conta-nos um pouco, como é que era o teu dia a dia antes de começarmos este processo? Como é que te sentias por dentro? Qual era esse peso que tu carregavas nessa altura? Sim, eu sentia que o meu dia a dia era bastante atarefado, era muito exigente, ou seja, a nível de trabalho tenho um dia a dia bastante desgastante, a nível de compromissos, reuniões, mentalmente chegava ao final do dia. Sim, muito cansada, sem quase ter disposição para fazer algo depois como, sei lá, seja como tempo livre ou obrigação também das tarefas do dia a dia. E sentia-me muito estressada, ou seja, havia um grande peso a nível mental de todas as tarefas que eu não tinha conseguido fazer naquele dia e como é que eu ia conseguir fazer aquilo nos dias a seguir ou no fim de semana, ou seja, o tempo livre que existia para além do trabalho era sobrecarregado com o stress de eu nunca conseguir fazer, ah, pelo menos até uma certa percentagem que me deixava um bocadinho aliviada, não era? Parece que essa satisfação ou relaxamento, ou possível relaxamento, nunca chegava. Então era um dia a dia muito focado em múltiplas obrigações. Misturava coisas do trabalho, coisas pessoais e sim, era muito confuso para mim. O que é que tu sentes que te custava mais? Eu acho que me custava mais, era conseguir, conseguir relaxar. E quando digo relaxar é, sim, há sempre coisas para fazer, mas pode haver 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, um dia, uma manhã, ou seja, pode haver um espaço um bocadinho mais aberto em que a pessoa não está a pensar, nem a sentir culpa daquilo que ainda não fez. Então eu acho que era conseguir ter esse espaço mental para conseguir relaxar ou descansar entre tarefas. Não era só ter o tempo, mas aproveitá-lo de uma maneira diferente, é isso, não é? Sim, sim, correto. Ok. E com relação ao processo, há um momento onde tu sentiste, assim já não consigo, assim já não quero. Conta-me um bocadinho como é que foi esse momento de virada, de alguma maneira, onde tu decidiste que isto acabava ali. Sim, esse momento chegou quando já não me impactava só a mim, ou seja, quando começava a impactar as minhas relações mais próximas e a relação com o meu parceiro, e eu percebi que no meio de todas as queixas ou justificações que eu poderia estar a dar para estar tão estressada e para estar a dar prioridade a imensas outras coisas que não fosse, não é? Como, por exemplo, relaxar, por exemplo, não estar a falar de tudo aquilo que ainda não tinha sido feito. Sim, eu comecei a ver como não é possível, não é? Tem que haver alguma forma de eu conseguir regular as minhas emoções e a minha mente para eu também poder estar disponível para a relação que eu tenho ao pé de mim, também, por exemplo, para amigos e para família. Sim, foi quando começou a impactar mais negativamente as minhas relações. Ok. E nessa altura, onde tu decidiste que ias procurar alguma solução, e que já não querias continuar nesse padrão, o que é que tu querias alcançar? Qual era o teu objetivo? O que é que era importante para ti conseguir, além de relaxar? Era importante definir a importância, não é, de cada tarefa, as prioridades e definir aquilo que é realista também. Ou seja, hum,
realista no sentido de qual é que é o objetivo de viver, não é? Todos os dias, porque nós podemos sempre sobrecarregar-nos com imensas coisas, mas tem que haver um limite, daquilo que não é, adiciona um peso mental à pessoa e depois permite-a viver, encontrar espaço também para ela se desenvolver. E então, sim, o meu objetivo passa um bocadinho por ter estrutura naquilo que tem que ser feito para abrir espaço e para eu poder criar algo. Pode ser relaxamento, pode ser criar algo que eu não estou a dar permissão para fazer, não é? Nos tempos em que eu não tenho que estar tão estruturados. E se eu fizesse isso ia permitir que as minhas relações fluíssem de forma mais livre e mais positiva, porque eu ia alocar mais tempo e o tempo que eu alocava ia ter mais qualidade, não é? Porque eu ia estar mais bem disposta, mais relaxada, mais positiva. Então, sim, esse era um dos grandes objetivos. Fantástico. E como é que foi para ti o processo? O que é que tu sentiste na primeira sessão em que trabalhámos? Conta um bocadinho como é que foi. Sim, a primeira sessão foi muito um desabafo, não é? De tudo aquilo que me estava a atormentar. Foi assim um bocadinho. Também a perceber-me e dar-me permissão e consciência de perceber que não era só um tema e que poderia estar relacionado com outros temas. Então houve ali uma grande consciência e já trabalho e cura de perceber, ok, eu tinha isto aqui tudo dentro de mim, ajuda a falar e perceber e estruturar, não é? Porque este tipo de acompanhamento que tu fazes não é só para uma pessoa falar, não é? Tem que haver algo que depois continua o trabalho assim de forma mais estruturada, mais objetiva, e então saí da primeira sessão a perceber que tinhas logo percebido o que é que era para trabalhar nas próximas sessões, e isso também me permitiu, entretanto, refletir, sim, refletir que há determinados problemas, mas eles têm uma solução, ou seja, já me tinhas dado ali logo uma esperança de, ok, vamos atingir este objetivo. E eu senti logo com a primeira sessão, já houve ali uma grande cura para mim. E senti-me muito apoiada, muito ouvida e validada de que é um problema, mas não é assim, não é um problema que não tem solução, é algo que pode ser trabalhado. Maravilhoso. E o que é que foi para ti, a mudança, se calhar, que te surpreendeu mais em ti própria? Ótima questão. A mudança que mais me surpreendeu. Eu acho que foi ter a sensação de que, ou seja, eu tinha uma sensação, imaginemos que temos 200%, não é? De coisas para fazer no nosso dia a dia e temos só 100% do tempo alocado. Eu tive a percepção de que eu não precisava de me supercarregar com as 200%. Ou seja, a vida funciona da mesma forma produtiva e eficiente e com alegria e com criatividade, com menos tarefas, mas mais bem feitas ou com mais foco. Então, sim, acho que aquilo que mais me surpreendeu foi, ahm, sim, foi talvez uma reestruturação que acho que foi tão bem feita que não sei, que eu não estava, que eu não estava a conseguir perceber, como é que eu vou fazer isto tudo, no tempo que tenho. Não é preciso é fazer isto tudo. E isto tudo não tem o impacto que eu quero na minha vida, não é? E, ou seja, foi perceber isso, foi perceber a realocação na estrutura das próprias tarefas e da forma como eu as faço. Acho que foi aquilo que mais me surpreendeu, porque havia possivelmente, uma correlação com emotiva, com o passado, que eu se calhar estava talvez um bocadinho mais aberta mas eu não estava tão aberta, se calhar aqui a uma reestruturação operacional, vamos dizer assim, do meu dia a dia, e essa foi aquela que me surpreendeu mais, sim.
Muito bom. Eu estou a me lembrar o outro dia, a gente conversou as duas, que não mudou nada no exterior, não é? Não mudou o número de tarefas, não mudou aquilo que há para fazer, é mesmo a tua maneira de olhar para as coisas, de alguma Sim, maneira que está diferente. sim. É muito engraçado ouvir-te falar dos 200% e dos 100%. E diz-me, nós fizemos um processo as duas, de 21 dias, por isso 21 dias parece pouco, não é? Conta-me de alguma maneira, ah, se houve um momento onde tu pensaste assim, espera, isto está mesmo a funcionar assim, desta forma, assim, em tão poucos dias. Conta-me um bocadinho qual foi o teu processo de pensamento ao longo destas 3 semanas. Sim, eu acho que foi muito cedo, vou ser sincera, que eu comecei a ver resultados. Lá está, depois da primeira sessão. Depois, sim, eu acho que foi fenomenal. E depois da primeira semana de estar a ouvir também o áudio, não é? Ah, Notei logo bastante diferença. E depois o período final foi focado claro, num reforço, numa integração. Ok, isto já mudou, mas o que é que isto abre espaço na minha vida? Mas logo no início, sim, eu reparei, já bastava uma sessão, quer dizer, os 21 dias asseguram que é implementada algo que vai durar, não é? A longo prazo, mas a primeira sessão não tem logo o impacto, porque lá está, houve uma reorganização mental daquilo que eu tinha para fazer, daquilo que eu tinha que fazer, daquilo que se calhar eu não tenho que fazer. Não tenho que fazer daquela forma que, sim, que permitiu logo retirar, sim, benefício de ter começado este trabalho. Muito bom. E conta agora como é que o teu dia a dia mudou quando tu olhas para a diferença, não é? De como é que era há 21 dias atrás, uns 30 dias agora atrás, e como tu te tratas agora, como é que tu olhas para aquelas tarefas, não é? Que são sempre iguais, são sempre as mesmas. Conta-me um bocadinho como é que tu geres, como é que tu vês este dia a dia agora. Eu acho que uma das grandes mudanças também tem a ver com aqui uma parte mental que pode ser minha pessoal, pode ser partilhada com outras pessoas que querem resolver este tipo de problema, que é se calhar, não é? Eu tendo a ser bastante exigente com a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, o não ter direito a descansar, o tentar alcançar alguma forma de perfeccionismo para mim, e isso foi uma das grandes coisas que tiveram que mudar, foi o que é, para que é que eu estou a tentar ser perfeita em determinadas coisas e o que é ser perfeita e será que isso tem impacto? Será que as outras pessoas reparam? De forma a valorizarem, ou sou eu que me quer provar a mim alguma coisa? Então eu tive que mudar muito a mentalidade a nível de o tempo, infelizmente ou felizmente, é de certa forma limitado e a perfeição é inalcançável. Então, o que é que eu quero fazer com o tempo que eu tenho? Tive que mudar aí esse mindset de sim, como é que eu lidava com o meu dia a dia. E tendo esse mindset mais trabalhado, ok, com estas horas que eu tenho, também outra alteração que eu tive que fazer foi, porque existe uma certa dispersão, ou seja, a pessoa sente-se muito overwhelmed, muito pressionada, não é com tudo, e é engraçado, mas aí gasta-se tempo. Nós gastamos tempo quando estamos estressados, a queixar-nos à outra pessoa, a começar, porventura também a atenção está dispersa, não é? Começa-se uma coisa e depois está-se a pensar outra, e tive que mudar também essa forma de abordar as funções que eu queria fazer, não é? No meu dia a dia, que é eu não vou fazer 10 coisas, eu tenho que fazer estas 5 ou estas 4 e tenho que fazê-las com foco. Porque se eu me focar agora nesta tarefa, em vez de estar preocupada com aquilo que eu tenho para fazer, esta tarefa vai ser terminada em 20 minutos, em vez de eu estar estressada no meio da tarefa e demora 30 minutos a 1 hora. Então houve ali muito uma reorganização que parece bastante óbvio, mas
Acho que uma das coisas bastante tóxicas, porventura também a utilização de vários meios de contacto, não é? Que hoje em dia nós temos também no nosso dia a dia, o telemóvel, e nessas coisas através do computador, até no meio de trabalho, faz com que nós nos dispersemos e não conseguimos acabar aquela tarefa que só demorava 5 minutos ou 10 minutos. Então aquilo que eu tento mesmo fazer é, eu estou a fazer uma tarefa e tenho que me corrigir para não ir fazer outra coisa, ou para não ir fazer o fonema, ou para não tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou a fazer uma tarefa, vou terminar esta tarefa, porque ela só demora 5 minutos, 10 minutos ou meia hora. E eu assim, vou ficar menos ansiosa quando eu for fazer a tarefa a seguir. Também houve uma gestão da ansiedade, ou seja, sempre que eu não devia estar a fazer algo, não é? Eu começava a ficar ansiosa. Então, eu quando reparava, ai, peraí, estou a fazer aqui várias coisas, ou estou a fazer isto, e eu começava a reparar que eu ficava ansiosa, então é porque havia alguma coisa de errado na forma como eu estava a fazer as coisas. Então eu pensava, ok, mas estou a ficar ansiosa porque estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo, estou a tentar fazer uma coisa demasiado rápida, ou seja, eu tentava ajustar ali, não é? Reparava nas minhas emoções, sim, porque o stress não tem que ser uma constante, não é? A pessoa pode estar mais ou menos relaxada a fazer as tarefas que tem para fazer, vai ter picos de stress, mas o stress não é suposto ser constante. Então também tive que gerir, ouvir muito mais o meu corpo e as minhas emoções e perceber quando eu estiver a começar a ficar muito ansiosa fora de contexto, não é? Todos nós temos assim picos, não é? De surpresa no dia a dia, mas fora de contexto, quer dizer que eu estou a fazer alguma coisa mal, ninguém me está a dar mais trabalho, ninguém me está a dar mais tarefas, sou eu que não estou a fazer alguma coisa bem, porque eu não estou a delimitar os limites. Ahm, então quase que me tive de treinar, não sei se para voltar ao modo de criança, de a criança faz uma coisa, faz aquela coisa, depois passa para outra coisa, mas ela não está a fazer cinco ou seis coisas ao mesmo tempo. Isso é quase, isso poderá ter que acontecer, mas noutras circunstâncias e não deve ser a 100% do tempo, porque qualquer pessoa fica muito estressada. Ahm, sim, e também eu diria que outra é abrir espaço para relaxar. Retirar a culpa de não estar a fazer algo produtivo. O que é ser produtivo? Ter direito ao descanso, não interessa se é 5 minutos sentado no sofá, se é ir ao ginásio, por exemplo, para mim não seria ser produtivo, mas à partida não constrói só o corpo, mas também a mente. Não sei, abrir espaço para esses momentos de descanso vão alimentar os momentos em que tivermos que ser mais produtivos e perceber que isso também é ser produtivo ou pode contribuir para isso. No final das contas, é algo que te faça sentido a ti e não algo que te foi ensinado, mostrado como sendo alguma coisa que tu devias fazer. Então, Sim, agora é aquela aprendizagem de testar e ver aquilo que te faz sentido a ti e muito na observação, como estavas a comentar, não é? uhum. Quando a ansiedade sobe ou alguma coisa, perceber, é porque eu estou-me a pôr nesta situação. E então voltar a pôr os limites onde eles têm que estar, não é? De Sim, alguma sim. maneira. Muito bom. E conta-me, tu fazes algo hoje que nunca imaginavas que conseguirias fazer? Ah, sim, eu acho que ainda vai haver aqui uma continuação, porque isto abriu espaço e caminho para muitas coisas acontecerem. Mas sim, por exemplo, eu delego algumas tarefas, domésticas que eu tinha uma grande barreira mental para fazer isso, muita culpa, muito sentir que, mas eu posso fazer isto, mas isto não demora assim tanto tempo, mas eu até faço isto bem. Então houve aqui, isto é uma coisa muito pequenina, se calhar para muitas pessoas, mas para mim foi um passo muito grande de quase eu posso comprar o tempo. Não é? Eu posso contribuir para outra pessoa que faz esta tarefa e gosta de fazer, tal como eu faço a minha no meu trabalho, não é? Alguém me contratou para fazer o meu trabalho.
E acho que todos nós, é quase voltar aqui a uma mentalidade de relembrar que como é que o conceito de economia começou, não é? A economia começou quando o vizinho precisava de um legume, não é? E dava-lhe o legume em troca de alguém arranjar-lhe os sapatos. Ou seja, eu acho que é perceber que a produtividade e aquilo que nós fazemos bem no dia a dia também pode ser trocado com outras pessoas. Isto começou agora um bocadinho, não é? Com as tarefas domésticas, mas pode ocorrer de outras formas também. É perceber que às vezes nós estamos muito ansiosos ou demoramos muito tempo a fazer algo que talvez o nosso vizinho, uma pessoa da nossa família ou uma pessoa que presta serviços e gostaria até de ganhar algum dinheiro assim, é tentar perceber, ok, eu estou disponível e o que é que eu vou fazer com este tempo que eu tenho livre? Ahm, sim, isso foi uma grande mudança para mim, perceber que posso me apoiar também não só dessa forma, de pagando, mas posso me apoiar mais na minha rede, não é? De contactos. Pode ser, lá está a família, pedir a um familiar, olha, podes me ajudar com esta tarefa, porque isso no dia a dia, não tem que ser todos os dias, pode ser semanalmente, mensalmente, mas há determinadas coisas que nós não temos que fazer tudo sozinhos, entre aspas. Ahm, e a rede de contactos serve para isso, serve para que cada um de nós empresta uma competência. Às vezes é pago, outras vezes não é, mas esse conceito acho que é um conceito que é bastante importante hoje em dia, porque isto surge de um problema que eu tenho, mas é um conceito maior do sentido de comunidade, não é? E sim, podemos pagar, porque aquela pessoa, não é? Também é o trabalho dela, mas às vezes podemos pagar trocando competências, não é? Como os amigos fazem uns com os outros, por exemplo, não é? Ahm, sim, acho que isto foi bastante importante para mim perceber. Ahm, e também outras mudanças na minha vida foram esse o foco. É mesmo, é mesmo treinar-me, porque à partida é muito difícil e às vezes ainda pode surgir a tentação, mas é treinar-me para fazer uma coisa. E eu às vezes apetece-me fazer outras. Não, termina esta tarefa, só vou fazer que vais para a outra. Então eu sinto que o meu dia a dia está muito mais produtivo assim. Ou seja, eu achava que estando a fazer 50 coisas, eu começava às 50 coisas e então era super produtiva, mas agora não. Se eu fizer 10 coisas e completá-las naquele dia, vai ser muito mais produtivo, aliás. Até porque lá está, o nível de ansiedade vai estar mais baixo, eu vou estar mais presente. Também existe aqui o conceito de estar mais presente quando estou a fazer cada coisa. Ahm, claro, e uma das grandes mudanças foi também abrir espaço para relaxamento, para as relações, o que melhorou bastante as minhas relações, sim. É muito bom ouvir-te, porque esse conceito de independência, não é? De ultra-independência, acredito que muitas mulheres vão se ver nisso de forma diferente, não é? Nós todas somos diferentes, mas esse conceito de eu tenho que ser capaz de fazer tudo em casa, fora de casa, no trabalho, não preciso de ninguém, não peço ajuda, o meu valor está em tudo o que eu consigo fazer, isto vai falar a muitas mulheres, efetivamente. E o tema é perceber, ok, há coisas que eu gosto de fazer, há coisas que eu não gosto de fazer, como é que eu vou tentar me orientar, tanto quanto possível e tanto quanto eu consigo, pouco a pouco, naquilo que me faz bem, naquilo que me traz energia, naquilo que me faz sentir bem. E também tu explicaste muito bem essa parte de tentarmos fazer tudo, nós não temos noção porque ele não se vê, mas há imenso tempo que se passa no pensar, no gerir a parte da ansiedade, há tanta carga mental que não se vê, não é? No Uhum, tentar fazer tudo, que a gente acaba o dia, está exausto e parece que a gente só fez assim no vento, porque não apareceu nada feito. uhum, Então, isso também é um treino, é um treino que temos que fazer efetivamente, ir buscar a satisfação que está na finalização, porque senão há aquela, não é? A palavra não vem, mas aquela ansiedade positiva de começar algo novo, que é uhum. muito bom, e a gente nutre-se um bocadinho, mas começamos tudo um pouco,
mas não vamos até aquela satisfação final. Então a gente fica vazio no meio, parece que fizemos tudo e não fizemos nada. Então acho que isso também é importante. Não muda que podes gostar de muitas coisas e experimentar muitas coisas, mas ir buscar essa satisfação final. E tu bem comentaste, não é? Acabas o dia, sentes-te melhor, sentes que fizeste mais. E então isso também nutre de acabar aquela tarefa, de finalizar aquele projeto. E isso também é muito importante, ir até essa satisfação final. Isso é muito bom. E conta-me agora, imagina que há uma mulher que está a te ver, a te ouvir, que sente que está onde tu estavas há 21 dias atrás, o que é que tu dirias a essa mulher? É assim, eu diria primeiro que tudo que ela tem direito a ter apoio. Ahm, porque lá está, essa carga mental e emocional também é outra carga, também é outra tarefa, não é? Que a pessoa está a lidar todos os dias e às vezes não é partilhada com ninguém, às vezes há vergonha de partilhar, quase como se a pessoa até sentisse culpa ou algo de não conseguir lidar com tudo, ou como se não fosse um problema grande. Porque acho que também falámos sobre isso durante as nossas sessões, que era eh, não é? Nós às vezes vamos buscar ajuda para tratar de alguns problemas um bocadinho mais óbvios ou parecem maiores, mas isto é é a base da vida das pessoas todos os dias, não é? Como é que elas organizam o tempo, a sua mente, de forma a poderem fazer aquilo que fazem. Então eu diria que isto não é um problema pequeno, isto é um fator que tem que ser resolvido para o dia a dia ter sucesso, para o trabalho ter sucesso, para as relações terem sucesso. É fundamental. E eu diria que é quase que toda a gente precisava de um treinador para este tipo de dilemas do dia a dia e que lá está, pode ser considerado pequeno, mas que estraga tantos casamentos, tantas amizades, tantas relações familiares. Não é nada pequeno. E então, por que não buscar ajuda para trabalhar algo que tenha a ver com, sim, com um alívio mental e do dia a dia, porque lá está, vai ter um impacto muito positivo. Ahm, Abriu-me muitas portas para eu até olhar para as minhas relações de uma forma também não produtiva. Não é que eu seja uma pessoa superficial de todo ou que olhe para as minhas relações assim, mas quase que quando nós estamos a tentar sempre ser produtivos, com boa intenção, ok? No nosso dia a dia, nós acabamos por refletir isso nas nossas relações mais próximas, porque, mais que não seja, poderemos exigir isso aos outros. Poderemos exigir que eles nos aliviem quase indiretamente do nosso peso e também às vezes não é justo estar a projetar isso nas nossas relações e lá está, eu acho que causa muitas discussões entre casal, por exemplo. Então é fundamental, eu quase diria que isto é quase como um primeiro passo de terapia de casal também. Se alguém achar que não, temos que resolver isto como casal, não, às vezes nós temos que ir resolver isto sozinhos, porque se calhar é um problema nosso e depois podemos partilhar não é? E implementar protocolos com outra pessoa, mas se calhar é algo mais profundo nosso. E nós não trabalhamos no aspecto operacional, não é só, nós trabalhamos no aspecto emocional, não é? Porque é que a pessoa está programada ou sente que está programada para ter que ser produtiva, não é? E sobrecarregar, então eu diria que há um trabalho muito profundo mesmo, muito profundo. Não tem que ir, eu diria que não tem que ir sempre para a infância, mas acho que normalmente existe qualquer coisa bastante profunda, tem a ver com muitas histórias que foram vividas e é um trabalho fenomenal nesse aspecto. Não é uma coisa superficial de alguém vir ter connosco e dizer. Então agora faz menos coisas durante o dia a dia, não é? Quase que estou a falar do resultado. Não, não funciona assim. Não, primeiro tem que se trabalhar bastante o porquê, que emoções é que sentimos
e porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer, e só depois é que conseguimos começar a implementar soluções mais operacionais e ver o que é que sentimos também, o que é que resulta connosco. Até porque acho que no teu acompanhamento é tão personalizado porque permite isso, permite ver o que é que funciona para ti e não funciona para outra pessoa. Então, não vale a pena ler um livro sobre melhor organização. Acho que não funciona, porque o livro não sabe o motivo pelo qual nós sentimos que nos temos que organizar, não é? E tu vais ver essas camadas. Então, eu diria que é algo bastante importante e eu acho que tem um impacto positivo, emocional, financeiro também, porque se nós fizermos melhor aquilo que temos para fazer, temos mais sucesso na vida, financeiro, mental e emocional, saúde também. Eu acho que o nível de stress que as pessoas acumulam por causa deste tipo de assuntos repercute sempre no corpo, cria doenças. Então, não sei, acho que é um tema que também é bastante importante e gostei muito de trabalhar contigo. Obrigada, Silvia. Deste assim um overview grande. Estou completamente alinhada com aquilo que tu comentaste, também a nível do casal, como tu dizes, às vezes nós queremos ir fazer uma terapia de casal e trabalhar no conjunto, não é? Mas por acaso também sou daqueles que pensa que trabalhando cada um do nosso lado, a gente se encontra de uma maneira diferente também, olhando cada um para aquilo que nós temos que trabalhar. Por isso acho isso também muito bonito. Pensar no casal, mas cada um à sua maneira, para que o casal se consiga encontrar também novamente. Achei muito giro, também teres encontrado esta mudança, trabalhando em ti, porque no final das contas não mudou nada fora, não é? Uhum. É realmente aquilo que se passa por dentro, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de observar a vida, o nosso trabalho, os nossos limites que permite esta mudança. E estou muito feliz em te ouvir hoje. E agora eu queria deixar, se há alguma coisa que tu quisesses partilhar e que eu não me perguntei, simplesmente deixar-te a oportunidade de poder partilhar. Obrigada. Sim, eu queria partilhar que já não é a primeira vez, não é, que eu trabalho contigo. Ahm, não sei se será a última, mas não tenha, correu tão bem que poderá não ser, não ser a última, poderei ter mais assuntos que quero tratar com sucesso e, e lá está, foram assuntos bastante diferentes, e surpreendeu-me bastante. Não é que eu pensasse o contrário, mas surpreendeu-me bastante que tanto o outro assunto como este eu vi os resultados depois de terminar as sessões contigo, ou seja, eles tiveram repercussão, e este aqui é mais recente, mas eu já vejo repercussão, mas se fizer no catch-up, não é? Daqui a 6 meses ainda terei mais coisas para relatar depois dos 21 dias, porque é um trabalho que continua, ou seja, é uma semente que foi plantada, é algo que já comecei a implementar e sim, não termina nos 21 dias, ou seja, não há vontade, nem é possível voltar para trás. Eu acho que eu queria partilhar isso. Ah, depois de passar pelo trabalho que tu fazes com as pessoas, não é possível voltar para trás. Então, se alguém tiver dúvidas, sim, existem sempre opções, claro, para trabalhar os nossos assuntos, mas é ter a certeza de que no mesmo lugar não vão ficar, porque é impossível. Não dá para mexer em certos assuntos e ficar no mesmo lugar e fazer o tipo de terapia que tu fazes. Alguma coisa vai mudar, e se nós nos permitirmos e estivermos abertos e tivermos coragem também de permitir mudança, eu acho que é algo também muito importante, é permitir que a nossa vida seja diferente, então vamos ver os resultados. Ah, e tu estás aqui para guiar, não é? A pessoa vem ter contigo, sente, não quer ficar no mesmo sítio, sente que algo tem que mudar e depois tu mostras o caminho. E lá está. Não é preciso assim tanto tempo, também queria dizer isso, que é assim, eu sou a favor de qualquer terapia que ajude as pessoas e que elas sintam que tenha ressonância com ela, ou terapeuta. Já experimentei outros tipos de terapias e cada uma delas tem lugar, mas não é preciso passar 1 ano, 2 anos.
em terapia que às vezes é um bocadinho mais a nós a partilharmos, não é? Por exemplo, psicologia, que tem o seu lugar e serve para alguns casos. Às vezes pode ser rápido, não é? 21 dias não é muito tempo, para mudar algo que tem um impacto tão profundo na vida de uma pessoa. Ah, então também é dizer isso, que é, não é preciso a pessoa achar que daqui a 6 meses ainda vou estar no mesmo sítio ou vai ser um caminho lento. Também depende da abertura da pessoa, mas não necessariamente. Pode ser algo que bastava alguém tocar com o dedo na ferida, entre aspas, para nós sabermos que dói e pensarmos, ok, eu tenho que mudar aqui alguma coisa, mudar mentalmente e depois ver no dia a dia. E tu também trabalhas de uma forma muito prática. E eu gosto da combinação. Ou seja, não é um tipo de terapia que fica ali, a alimentar-se de sofrimento da pessoa. Eu acho que eu tenho que dizer isto, porque algumas terapias ficam a alimentar-se do sofrimento da pessoa e não é necessário. Ahm, e por isso é que o teu trabalho é tão bom. Tu queres mostrar resultados e os resultados são sempre à vista. E és bastante estruturada, ahm, on time, fazes muito follow-up, fazes muito acompanhamento das pessoas. É super profissional e eu também aprecio muito isso. Às vezes, naquilo que pode ser considerado uma terapia menos convencional, és bastante estruturada o que se calhar se associaria a uma terapia um bocadinho mais com determinados diplomas, porque também há diplomas para as terapias que tu praticas, mas ou seja, para algo universitário, nós achamos que é mais estruturado, tem certas certificações, vai correr tudo bem. Não, já experimentei vários tipos de terapias e essas terapias não são necessariamente, hum, não levam ao sucesso ou ao desaparecimento dos nossos problemas. Eu acho que às vezes alimentam-se deles. A tua terapia o objetivo é mudar. A pessoa vai ter que mudar alguma coisa. Então, sim, eu diria que também gostaria de reforçar este aspecto, que acho que é bastante importante. Obrigada de coração, Cília. Vou deixar entrar tudo de bom. Adorei ouvir-te. Só te quero devolver. Já estás à espera que tudo isso aconteceu porque tu deixaste. Isso é importante. A intenção em tudo o que eu faço é sempre que tu consigas observar, perceber e fazer a mudança, com as tuas mãos. Se bem houve, claro, uma pequena ajudinha, uma pequena maneira de te guiar neste processo, mas tudo isso aconteceu porque tu quiseste que acontecesse e tu deixaste que acontecesse. Isso é importante, porque a intenção nunca é criar dependência. É sempre que tu, quando mais tarde tu sentires que é o momento, a gente olha para aquilo que esteja a viver naquele momento, como aconteceu já, mas nunca porque precisas. Este é que é o objetivo. E eu sei que agora vais voar das tuas próprias asas, observando, crescendo, e isso é maravilhoso. Ouvir-te, estou até sem conseguir encontrar palavras, só de te ouvir, simplesmente agradecer-te imenso pela partilha, por aceitares, hoje partilhar o que é que foi essa experiência curta, mas profunda, muito forte e muito boa. Obrigada. E eu também, sim, só para reforçar que o tipo de terapia que tu fazes combina vários instrumentos, não é? Vários estudos e é bastante complexo. Mas extremamente eficaz. Ou seja, é complexo, é simples no sentido em que acho que qualquer pessoa pode fazê-lo, tu simplificas, não é? Constróis um processo simples para a pessoa poder conseguir o objetivo, mas eu não acredito que é facilmente reproduzido por outros terapeutas, ou por outras terapias, ou seja, é mesmo único. Ahm, sim, não é nada. Não é parecido com aquela terapia, ou seja, tu combinaste várias e por isso é que é tão especial, porque reflete, eu acho que reflete sim a tua estrutura e o profissionalismo. Ahm, Lá está, é único. E se alguém se sentir
que faz sentido. Acho que vão sempre ter algum resultado. Acho que não é possível não ter resultados, sinceramente. Até porque tu não abandonas ou não deixarias uma pessoa, mesmo que a pessoa se sinta um bocadinho desmotivada ou perdida, possivelmente, não sei, dependendo do problema, mas eu acho que tu pegas na mão e dizes, ok, vamos caminhar para a frente, passo a passo, e isso é muito importante. Porque lá está, distingue de outros terapeutas versus terapias. Às vezes é difícil para noutras disciplinas, pegar na mão da pessoa e levá-la para a frente. Porque não, a terapia não é esse o objetivo dessas terapias, mas desculpa, nas disciplinas que tu praticas, não é? É esse o teu objetivo. Então, sim, só queria dizer que acho que é algo bastante complexo. Tu foste simplificando ao longo dos anos, o que eu aprecio muito. E é muito bom ouvir isso de ti, porque não é a primeira vez que estamos a trabalhar juntas, então Exato. ainda tem mais valor. Obrigada de coração, Célia, pela partilha e muitos parabéns. Obrigada. Até breve. Até breve.